Continuando o nosso curso, vamos fazer uma introdução rápida de corrente, tensão e resistência. São as grandezas básicas que a gente trabalha. Então, vou fazer uma analogia com o circuito hidráulico, que é muito comum. Então, vamos imaginar uma caixa d'água. Bem, essa caixa d'água, se ela estiver cheia, né? Vamos imaginar aqui, ó. Se essa caixa d'água ela estiver na altura do solo, ela vai ter uma determinada pressão, não é isso? Se eu pego essa caixa d'água e coloco, por exemplo, num prédio de 10 andares, essa pressão aumenta consideravelmente, ou seja, a água vai sair com muito mais pressão na minha mangueira, não é isso? Bem, isso se deve à energia potencial que essa caixa está armazenando de acordo com a altura, ou seja, quando eu pego essa caixa d'água e coloco ela em cima de um prédio, essa altura, esse trabalho que eu tive para levar a água daqui até lá, fica armazenado em forma de energia nessa água. Então, quando essa água, eu abro um cano aqui embaixo, essa água, essa energia que eu gastei, esse trabalho que eu gastei, carregando a água daqui para lá, ela retorna através dessa pressão da minha água. Bem, é muito parecido com o circuito eletrônico. No meu circuito eletrônico, eu tenho a minha fonte. A minha fonte nada mais é do que eu arrasto elétrons de um polo e carrego esses elétrons para o outro. É isso que faz nas nossas usinas ou quimicamente nossas pilhas e baterias. Então, quando eu arranco esse elétron e levo para o outro lado, eu realizo um trabalho de levar esse elétron lá para o outro lado. Quanto mais trabalho eu realizar, quanto mais elétrons eu arrancar daqui e jogar aqui para cá, maior vai ser a minha diferença de potencial. Maior vai ser a minha pressão que eu vou ter isso aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma quantidade pequena, eu vou ter lá 1,5 volt, eu vou ter 110 volts, ou vou ter 220 volts. Então, esse trabalho que eu arranco e coloco aqui. Quando eu fecho o meu circuito, esses elétrons fluem novamente. E aí, da mesma maneira, a caixa d'água, realizei o trabalho, mas enquanto eu não tiver um cano aberto, a água está presa ali. Enquanto o meu circuito não tiver por onde fluir, isso aqui está armazenado ali na forma do meu VCC, do meu ADDP, que é a diferença de potencial da minha fonte. Beleza. Quando eu pego um cano, e abro isso aqui, a minha água vai fluir. O meu circuito é parecido com isso, ó. Quando eu pego o meu circuito e fecho meu circuito, agora os elétrons que estão num determinado polo, normalmente a gente diz que vai do positivo para o negativo, a gente sabe que na realidade o que se move são os elétrons, negativo e positivo, então mas a gente usa geralmente o sentido convencional da corrente, que era positivo para o negativo. Então meus elétrons vão fluir pelo meu circuito. Se eu abro o meu circuito, se eu interrompo esse circuito, a minha corrente para de fluir. Da mesma maneira, se eu fecho a minha torneira, a minha água para de fluir nesse meu sistema. Olha, se eu deixo isso aqui aberto, a minha água vai esvaziando, esvazia isso aqui, ou seja, essa diferença de potencial que era dada pela minha altura, acaba. Então, para me manter esse circuito funcionando, eu tenho que manter a minha caixa d'água cheia, eu tenho que continuar alimentando. Então, aqui na minha fonte, por exemplo, isso aqui é uma bateria, né, o símbolo de uma bateria, de uma pilha de corrente contínua. Se eu quiser manter quimicamente, eu vou ter que continuar reagindo e carregando elétrons daqui e colocando aqui, carregando elétrons daqui e colocando aqui, para me manter o fluxo. Caso eu não mantenha, né, eu não continue realizando esse trabalho, essa quantidade de elétrons que estavam nos polos opostos se acabam e a minha corrente também termina. Beleza, eu estava falando de corrente. Veja, dentro dessa caixa d'água com a minha torneira fechada, a água está parada? Não, a água está em movimento, né? Só que não tem uma resultante, ou seja, parte da água vem para cá, 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 e ela fica constante. Quando eu abro a torneira, a minha água flui nesse sentido. Então a gente passa a ter uma direção do meu movimento de água. Então a gente passa a ter um movimento ordenado numa determinada direção da água. E isso é uma corrente de água. No meu circuito, quando ele está, se eu vir aqui abrir o circuito, né, colocar uma chave e abrir, não vai ter corrente, mas vai ter movimento de elétrons? Sim, os elétrons vão estar se movendo,
tanto aqui quanto no meu fio. Mas a resultante é zero. Quando eu fecho o circuito, ou seja, fica polarizado, né, o meu circuito, a corrente vai fluir. E aí eu vou ter um movimento de elétrons. Então, corrente elétrica, movimento ordenado de elétron. A gente não falou ainda da resistência. Veja, se esse cano meu for fininho, se ele for muito fino, a água vai ter dificuldade em passar. Então, o cano exerce uma determinada resistência à passagem de água. Se esse cano também for muito longo, ele também, quanto mais longo for o cano, mais dificuldade terá a minha água de passar. Então, o cano oferece uma resistência. E depende do material. Ou seja, quer dizer que um cano feito de silicone vai ter uma determinada dificuldade em passar água. Um cano feito de alumínio vai ter uma outra dificuldade. Então, já cada material que esse cano tiver, ele vai oferecer uma determinada resistência ao líquido que está passando nele. Fazendo analogia ao meu circuito, a gente tem as leis de Ohms. E aí a gente tem a segunda lei de Ohms que diz o seguinte, que a minha resistência é proporcional ao ρ, que é o material. Ele é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto mais longo o meu fio, né, o meu condutor, maior é a minha resistência. E ela é inversamente proporcional à área. Por quê? Veja o cano. Se eu tiver um cano estreito, vai passar menos água. Se eu alargo a minha seção do cano, ou seja, eu tenho um cano mais largo, ele vai passar água mais fácil. Então a mesma coisa do meu fio. Quanto mais fino, né, quanto mais, mais apertada, menor a minha seção da área desse condutor, maior vai ser minha resistência. Se eu vou aumentando a grossura do meu fio, ele vai diminuindo. Então é inversamente proporcional. E varia com o material, como nós já falamos. Bem, então agora nós já entendemos o que é tensão, o que é a corrente, né? Já entendemos o que é a resistência, que impede a nossa passagem. Eu falei de condutor, eu acho que é interessante falar. Se a gente for falar fisicamente ou a nível de elétrons, os condutores são aqueles que na última camada eles têm maior facilidade de perder elétrons. Ou seja, o elétron sai da última camada, vai para a banda de condução e aí ele flui mais. O caso dos isolantes é o oposto. Eles têm uma dificuldade em perder elétrons. Então a tendência, eles têm maior quantidade de elétrons. Para ficar equilibrado, normalmente eles têm tendência para ganhar elétrons. Então os condutores, facilidade em perder elétrons. Os isolantes, facilidades em ganhar elétrons. Mas na verdade, vamos só simplificar. Condutor são os materiais que têm grande facilidade dessa corrente fluir por eles. Os isolantes ele têm uma maior dificuldade. Bem, pessoal, é um conceito muito simples. A gente tem aqui no nosso canal uma playlist que nós falamos só de eletricidade. E aí a gente vai falar mais profundamente sobre resistência, sobre corrente, sobre tensão, sobre potência. Nós temos no nosso canal playlist de eletrônica industrial, de eletrônica digital. Então, quem quiser se aprofundar nesses temas, pode dar uma olhada. A gente vai fazer ainda mais uma aula, na sequência que nós vamos ter uma aula prática, onde nós mostraremos a comprovação dessa lei de Ohms. E ainda falamos da primeira lei de Ohms, né, que V é igual a RI, ou seja, a relação, como funciona a relação de tensão, corrente e resistência. E a gente vai comprovar isso também. Então, assistam esses vídeos. A nossa playlist aqui é principalmente para amadores que querem trabalhar com Arduino. Então, só uma explicação bem básica para a gente entender o que cada coisa está falando. Só uma coisa que eu havia me esquecido. Quando a gente fala de tensão, a gente fala de volts, ou seja, 110 volts, 1,5 volts, 12 volts, 220 volts. Quando a gente fala de resistência, a gente fala de ohms, né, que é o símbolo de resistência. Aqui é volts. E corrente, a gente fala de ampere, o símbolo é A. Tranquilo? Outra coisa que eu havia me esquecido, e que é importante também, a gente pode falar tanto de corrente ou tensão contínua, ou tensão e corrente alternada. Quando a gente fala de contínua, então, por exemplo, vou imaginar uma tensão. Isso aqui é 2 volts. Quer dizer que aqui, de uma polaridade, como se fosse aqui, ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 0. Então ele flui assim. Já no meu circuito alternado, o que acontece é o seguinte, eu tenho um polo que é neutro e no outro flui uma tensão. Então ela vai
lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima. Então isso aqui, por exemplo, 110 volts. Então, esse tipo de circuito é alternado. Normalmente tem a ver com o tipo de geração. Quando a gente gira, né, faz um gerador que a gente tem, que ele gira, né, no caso das turbinas, por exemplo, o que ele faz? O meu ímã lá dentro, ora ele está a 90 graus com ímã, depois ele zera, aí ele está a menos 90, aí ele zera. Então, quando o meu ímã vai girando dentro da minha turbina, isso aqui na realidade eu só peguei ela e estendi, tá vendo? É um círculo aqui. Só que eu abri ele no tempo, então ele vai fazer esse movimento. Então, o alternador, turbina eólica, turbina de termoelétrica, todas elas vão gerar esse tipo de tensão. Quando a gente faz quimicamente, por exemplo, painel solar, pilha, bateria, aí eu vou gerar esse tipo, ou seja, em um polo eu vou ter uma tensão que fica constante no tempo, e aqui a gente tem uma tensão que varia no tempo, tá bom? Bem, o básico é isso, já falei para vocês as outras listas, quem quiser se aprofundar, olha as nossas outras playlists. E vamos continuar, porque a gente vai falar realmente, a gente já falou que para trabalhar com a Arduino, a gente não precisa de ter muito conhecimento técnico, só o básico mesmo para a gente começar a entender. Então, obrigado, até a próxima aula.